Olá, feliz sábado para todos, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Estamos muito alegres, contentes por um dia mais maravilhoso com Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um programa onde estaremos estudando a palavra de Deus, onde estaremos alimentando nossa vida espiritual. E desde já, então, desejamos as boas bem-vindas para cada um de vocês. Compartilhe o link, dê like para que dessa maneira muitas outras pessoas acompanhem o estudo da lição de hoje, né? Um tema muito interessante, maravilhoso, e eu desejo que todos possamos ser um missionário, possamos compartilhar todo este material maravilhoso para outras pessoas e dessa maneira sejamos então um missionário em casa, né? Que Deus abençoe a todos vocês. E agora nós vamos a considerar o texto bíblico, né? Central de nossa lição. Se você tem a lição em casa, em seu telefone, dispositivo, pegue, abra sua lição e dessa maneira acompanhe o estudo de nossa lição, que está muito boa, muito interessante. E a palavra de Deus, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, o pensamento central de nossa lição fala da seguinte maneira: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com este hermoso pensamento, convido a todos vocês para que possamos fazer uma oração e convidar a presença de Deus. Querido Deus que estás nos céus, estamos muito felizes por estar aqui este sábado maravilhoso, onde desejamos receber tuas bênçãos que derramas sobre cada fiel, cada pessoa que deseja escutar tua palavra. Dá-nos de teu Santo Espírito, abençoa cada pessoa que se conecta e que tua palavra possa refrigerar nossa vida espiritual. Perdoa nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém.
Música boa, música maravilhosa, né? Que acabamos de escutar. E agora nós vamos para um momento muito especial, as ofertas. Dessa maneira, contribuímos para que a obra de Deus continue avançando. Então eu peço a você para que, se em seu coração deseja contribuir, apoiar a causa de Deus, precisamos recursos para que o Evangelho, através de meios como este que nós estamos tendo, né? Um meio interessante que chega a cada lar, a cada casa, a cada família de uma maneira interessante. Então eu peço a você para que dessa maneira, contribuindo, nós possamos também fortalecer este meio para alcançar novas almas. Então na tela estará aparecendo a informação que você precisa, o PIX, o CNPJ. Então aí estaríamos recebendo a associação, ela estaria recebendo de você aquela ajuda, aquele apoio. Seu apoio é muito importante e por isso que nós estamos muito abertos para receber qualquer tipo de apoio que você deseje dar para dessa maneira contribuir com a causa de Deus. Então ali estará aparecendo a informação. Faça o Pix com a ajuda de Deus primeiramente. Ore ao Senhor para que Ele coloque em seu coração a quantidade que você deseja doar e dessa maneira você também será muito abençoado. Sabe, vou te contar uma história linda, uma história de amor, sentimento tão bonito, demonstrado por Jesus. Foi a cruz o cenário escolhido para se entregar. Crucificaram o meu Cristo no Calvário. Isso é amor. Linda história, não me cansarei de contar. Tem que amar pra se entregar. Eu me rendo, fui tocado pelo amor. Linda história de amor. Sabe, vou te contar uma história linda, uma história de amor, sentimento tão bonito, demonstrado por Jesus. Foi a cruz, o cenário escolhido para se entregar. crucificaram o meu Cristo no Calvário. Isso é amor. Linda história, não me cansarei de contar. Tem que amar pra
Agradecemos a todos vocês por esse aporte, por esse apoio que han dado para a causa de Deus. Que Deus continue abençoando suas vidas, que possam ter saúde espiritual, fisicamente também, sua família possa ser muito abençoada. E agora nós vamos a entrar ao centro de nossa programação de hoje, que é o estudo da lição de nossa escola sabatina. Então, eu peço a você para que agora também possa compartilhar esta mensagem, este programa. Sabem, a palavra de Deus é como aquela água que o caminhante pelo deserto, ele termina encontrando. Aquela água refresca a vida daquele caminhante. E da mesma maneira, cada sábado, a palavra de Deus refresca nossa vida espiritual e também física. Então, é um momento para nós estudar a lição de uma maneira interativa, né? Se você tem alguma dúvida, se você deseja participar também desse estudo, então comente, escreva ali no chat, para que dessa maneira também nós possamos ver seus comentários e de alguma maneira também possamos dar essa oportunidade para que você participe de nossa lição. Então vamos para uma breve pausa e já voltamos. Muito bem, dimos este espaço para dar tempo, né, que possamos pegar nossa lição, abrir agora e continuar com nossa programação, especificamente sobre o estudo da lição da Escola Sabatina, que tem como título Pedras Vivas. Um tema muito interessante, pedras vivas. Será que existem pedras sem vida ou mortas? Já pensou? Um título que deixa muito que pensar, né? E o versículo que está tratando ali, nós encontramos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nós leímos no princípio, né? Mas nós vamos voltar a ler este versículo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados para casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Este versículo apresenta a definição de que classe de pedra nós precisamos ser. Que classe de pedra você precisa ser? Comente no chat. Qual ou que tipo de pedra você deseja ser neste dia, nesta manhã, né? E o pensamento de introdução que encontramos em mensagens escolhidas fala: aqueles que entendem a verdade presente devem estar atentos a como ouvem, a como constroem e a como educam outros para a prática. Então, você e eu estamos chamados para atender como estamos, de alguma maneira, educando a outros, né? E
a lição ele estava convidando a nós para ler um livro que se chama em inglês The Spirit of Prophets. Então, ali apresentava o volume 2, página 272 a 274, né? Muito bem. Pedras vivas em nossa lição de hoje, e o tópico do dia domingo fala ilustrado no passado. E este tópico, queridos amigos, queridos internautas, este tópico vem apresentando como Isaías, ele se referiu a uma profecia e como Pedro, ele falou acerca dessa profecia. Isaías, ele falou que acerca de Jesus Cristo, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, né? Então nós vemos que Isaías falou de uma pedra que foi provada, uma pedra preciosa, e que essa pedra estava bem firme e fundada, e que aquele que acreditar nele, então, de alguma maneira receberia o galardão, né? E Pedro, considerando essa profecia, ele afirmou de alguma maneira que certamente era uma pedra viva, reprovada pelos homens, mas eleita para Deus. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Então nós vemos como a profecia de Isaías foi mencionada por Pedro e afirmada por Pedro. E nós veíamos nesse tópico como um evento histórico serviu para uma ilustração sobre a pedra. Por exemplo, ali estava falando, este tópico, de como se começou a construir o templo de Salomão. E cada pedra que foi preparada, não foi preparada no mesmo lugar, senão que foi preparada em certo lugar e foi trazida para o levantamento daquele grande templo de Salomão. No lugar onde foi edificado aquele templo de Salomão, não se escutou nenhum golpe. Já pensou? Normalmente, quando uma construção se levanta, você escuta aquele barulho, né? Aqueles golpes de martelo, máquinas, enfim. Mas aquela construção do templo de Salomão, não se escutou nada. Tudo era silencioso, trabalhando detrás desse projeto, né? E cada pedra que foi levada até esse lugar, então eles pegavam e foi encaixando de uma maneira perfeita. Chegaram a um ponto que colocaram uma pedra que não encaixava. Essa pedra foi colocada de lado. E essa pedra foi de alguma maneira rejeitada. Passou tempo ali no caminho. Muitos procuravam não dar com ela. E a história fala que chegou um momento que examinaram aquela pedra. E pegaram aquela pedra e resulta que encaixou. O que aconteceu então tempo atrás? Que não souberam, de alguma maneira, não souberam como encaixar ela. Então, é por isso que foi rejeitada. E agora, tempo depois,
agora pega novamente a ela, não imaginavam que encaixaria, e encaixou. Então nós vemos ali a representação de Cristo Jesus, de como ele foi rejeitado. Falando também que quando aquela pedra foi colocada de lado, aí ela recebeu chuva, sol, passou momentos terríveis, mesmo assim ela suportou. Então a pedra, ela representa Jesus Cristo, e aquela pedra que foi rejeitada era precisamente aquela que se precisava colocar naquele momento, naquele lugar. Nós sabemos que naquele tempo tudo se construía com pedras. A pedra sempre estava presente, era um elemento vital entre os homens, entre a humanidade. Então nós vemos ali que Jesus Cristo, ele tomou esse exemplo para falar sobre seu reino, para falar de si mesmo, né? Aqui fala algo muito interessante que eu queria ressaltar, né? Por fim, aquela grande pedra chamou a atenção dos construtores e eles examinaram detalhadamente. No passado, ela havia resistido a todos os testes. Por fim, aceitaram a pedra, levaram-na à posição designada e perceberam que o ajuste era exato. Então, interessante, como aquela pedra, após de ser rejeitada, agora foi colocada e encaixou perfeitamente, né? Muito bem, segunda-feira fala sobre a principal pedra angular. Qualquer edifício que se construya, que se levante, se vai precisar de pedras. Só que existe uma pedra principal. E aqui o tópico do dia segunda-feira vem falando que os discípulos também foram considerados como pedras vivas. Só que existe uma pedra principal e aquela pedra principal é Cristo Jesus. Então, um edifício, ele é feito por pedras, né? Mas existe uma pedra fundamental, principal, que é aquela que vai dar firmeza àquele edifício. Então, você e eu também somos considerados como pedras vivas. Mas também existe uma pedra principal, ou seja, você e eu precisamos estar conectados ou fundamentados firmemente naquela pedra viva, principal, que é Cristo Jesus. Muito bem, aqui apresentava o tópico de segunda-feira, que Cristo é a pedra principal, reafirma através do apóstolo Pedro que Cristo é a pedra principal. E aqui vem falando, queridos amigos, sobre uma teoria que muitas vezes se escuta e é, por exemplo, que muitas vezes se fala que Cristo deixou a Pedro como a pedra principal. Mas a lição ela vem falando, a Bíblia ela fala que quando Jesus falou sobre a pedra principal, o fundamento de sua igreja, não se estava referindo a Pedro, se estava referindo a si mesmo. E temos aqui alguns pensamentos interessantes que falam que Pedro era rápido e zeloso em ação, ousado e intransigente. E Cristo viu nele um material que seria de grande valor para a igreja. Então, é interessante como Jesus Cristo, ele considera os seres humanos, mesmo com seus erros, né? Dificuldade, debilidade, fraqueza, mesmo assim, ele vê um pouco mais profundo e considera que você tem coisas que poderia fortalecer a igreja. Considerando essa ordem de ideia, ele apresentou a verdade sobre o fundamento da igreja. Pedro não era a rocha sobre a qual Cristo fundou a igreja. As portas do inferno prevaleceram contra ele quando negou seu Senhor com maldições e juramentos, né? Então nós vemos que Pedro não poderia ser o fundamento, aquela pedra principal. Por quê? Porque ele, infelizmente, negou a seu Senhor.
y para que se apresente ou se refira uma pedra principal como base firme, então se precisa precisamente isso, firmeza. E Pedro, nessa parte, não foi firme. Ele tinha fraqueza, ele, dessa maneira, negou a seu Senhor, a Cristo Jesus, e a igreja foi edificada sobre aquele contra quem as portas do inferno não podiam prevalecer. Então, Cristo Jesus não cometeu nenhum erro, foi muito obediente, e ali nós vemos que as portas do inferno não prevaleceram contra ele, mas com Pedro prevaleceram. Então, Cristo não se referiu a Pedro como sendo a rocha sobre a qual ele fundaria sua igreja. Sua expressão, esta rocha, aplicava-se a si mesmo como um fundamento da igreja cristã. Em Isaías 28:16 aparece a mesma referência e também a mesma pedra a que Lucas 20:17 e 18 se refere, do mesmo modo em Marcos 12:10 e 11, né? Esses textos apresentam uma prova conclusiva de que Cristo é a rocha sobre a qual a igreja é construída. Então, sobre quem foi construída a igreja, nós vemos aqui, segundo a Bíblia, foi sobre Cristo. Cristo é nosso fundamento. Pedro ou forma parte de essa construção do templo, mas não é a pedra principal, não é o fundamento. Muito bem, aqui nós vem falando também essa lição interessante, que inclusive Pedro, ele aceitava e se referiu a Cristo Jesus como a pedra principal. Então, não fica dúvida que indubitavelmente Pedro reconhecia a Jesus Cristo como a pedra principal e que a igreja ela foi fundada sobre Cristo Jesus e não sobre Pedro, né? Nós vemos aqui também nesse tópico que Pedro considerava como única rocha sólida e verdadeira, fundamento da igreja, a Cristo Jesus, e também apresentava ou se referia a ele como uma pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas aceita ou eleita, preciosa para Deus. O tópico do dia de terça-feira é uma pedra de tropeço. Então, aqui apresenta que a qualidade daquela pedra é viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas preciosa, como nós falamos, né? Então, ao ouvir a palavra da vida, que sua resposta sincera comprove que você recebe a mensagem como vinda do céu. Sei que essa atitude está fora de moda, mas será uma oferta de agradecimento a Deus pelo pão de vida que chegou à alma faminta, né? Essa resposta à inspiração do Espírito Santo será uma força para a sua própria alma e um encorajamento para os outros. Ela comprovará a existência de pedras vivas na construção de Deus que emitem luz. Como sabemos que até as pessoas familiarizadas com a verdade de presente correm o risco de tropeçar na palavra, então hoje existimos pessoas que conhecemos de alguma maneira a luz, o conhecimento que Deus apresenta em sua palavra e que poderíamos tropeçar no momento de não aceitar ou ela ir em contra de nossa vontade. Por exemplo, aqui apresentava um evento interessante que ocorreu no ano 1888, quando 2 pessoas foram chamadas para apresentar uma verdade que tinha que ver com a justificação pela fé. E essa verdade que eles apresentaram, muitos que estavam presentes naquela conferência não aceitaram, porque aquela verdade, aquela fala, aquele sermão que eles estavam apresentando, iam em contra de aquelas pessoas, de sua maneira de viver.
de seus gostos, de seus prazeres. Eles não estavam preparados, mesmo que eles tinham certo conhecimento da palavra de Deus. Mas mesmo que eles tenham esse pequeno conhecimento, eles se sentiam que não precisavam de outro conhecimento. Então, quando chega aquela luz, aquele novo conhecimento, de alguma maneira, então eles tropeçam. Aquela verdade foi uma pedra de tropeço para aquelas pessoas. E muitos deles rejeitaram, não aceitaram, e foi assim como o Espírito de Deus se apartou de muitos deles, da vida de muitos deles. Porque quando nós vivemos para satisfazer nossa própria vontade, então tropeçamos com a mesma palavra de Deus. A palavra de Deus, ela induzirá ou nos encaminhará por um caminho totalmente muito diferente ao que nós estamos acostumados. Então, precisamos que nossa vontade esteja em harmonia com a vontade de Deus. Se nossa vontade não está com harmonia na palavra de Deus, de seguro, com certeza, tropeçaremos. Então, a mensagem à igreja de Laodiceia se aplica à nossa condição, ou seja, aquela condição da igreja da Laodiceia, ela se sentia que não precisava de nada. Com que clareza ela retrata a posição daqueles que pensam ter toda a verdade, que se orgulham do conhecimento que têm da palavra de Deus, enquanto o poder santificador dela não aparece em sua vida. Então, muitas vezes nós temos muito conhecimento, o povo de Deus no passado também tinha muito conhecimento, só que eles não praticavam. Hoje também se poderia estar repetindo a história. Então, você e eu estamos convidados a que, de acordo com o conhecimento que hemos recebido, possamos viver, possamos praticar esse conhecimento. Porque se não praticamos, então poderíamos estar tropeçando com aquela pedra que é Cristo Jesus, né? E não é o propósito de Deus. Nós vemos aqui na quarta-feira sendo uma pedra viva. Como Pedro ilustra o crescimento cristão? Então, como nós falamos no princípio, quando você vai construir, essa construção sempre ela vai estar em contínuo crescimento. Então, da mesma maneira, nós precisamos crescer na graça. Crescer como edifícios, né? O versículo falava, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus, né? Por Jesus Cristo. Então, precisamos crescer quando somos pedras vivas, crescemos. Quando somos pedras que não fazemos outra coisa, senão também impedir o crescimento de outra pessoa, então nosso objetivo não está sendo cumprido, né? Ou, em outras palavras, o objetivo de Deus não está sendo cumprido em nossa vida. Então precisamos ser pedras vivas, crescer. Formamos parte do crescimento espiritual de nossa igreja. E aqui vem falando também que significa ser uma pedra viva. Então, uma pedra viva, ela sempre vai estar dando um suporte, ela sempre vai estar firme, ela sempre vai estar dando essa harmonia entre as pedras, né? Então, assim, hoje na igreja, você e eu precisamos ser essas pedras vivas. Oferecer firmeza na palavra de Deus, oferecer harmonia, oferecer entre irmãos, oferecer também, como fala aqui o versículo, unidade entre os irmãos. Quando somos unidos, quando procuramos trabalhar com um mesmo foco, um mesmo objetivo, então estamos sendo pedras vivas. Pedras que realmente deixarão um impacto naquelas pessoas que desejam e precisam alcançar a conhecer a Cristo Jesus. E finalmente este tópico vem falando qual é o melhor sacrifício espiritual que podemos oferecer a Deus. Qual é esse sacrifício espiritual? Então, aqui fala que
na palavra de Deus, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, né? Nos tempos antigos, Deus não aceitava ofertas queimadas nem sacrifício, a menos que a intenção do doador fosse correta. Então, o melhor sacrifício que você pode oferecer, apresentar para Deus, é aquele sacrifício que você sai daquele coração sincero. Quando você se apresenta diante de Deus com um coração sincero, com um coração com desejo de fazer a vontade de Deus, esse é o sacrifício que Deus aceita. Poderia ser que uma pessoa prepara, por exemplo, só por colocar um exemplo simples, né? Eu vou louvar a Deus. Aí ela passa à frente e apresenta esse louvor para Deus. Poderia ser que dentro de sua mente ela está pensando: nossa, cantei muito lindo. Aí ela está procurando satisfação própria, né? Para satisfazer seu ego. E ali poderia ficar perguntando, né? Ai, será que eu cantei muito lindo? Ai, que bom, cantei muito lindo, né? Então, esse sacrifício que essa pessoa apresentou, de alguma maneira está contaminado. E no momento de estar contaminado, então, não poderia ser aceito, né? E por isso que nós precisamos, de alguma maneira, apresentar-nos diante de Deus com toda humildade, com um coração contrito, com sinceridade. E pode ser que você não consiga cantar da melhor maneira, mas se você faz isso de todo o coração, tenha a certeza que Deus aceita sua oferta. Então é muito interessante como Deus trabalha, né? Então nós precisamos cada dia ter em conta isso. A melhor oferta, o melhor sacrifício, quando você dá de todo o coração e com um coração quebrantado, um coração realmente sincero, né? Muitos estariam dispostos a fazer qualquer sacrifício, exceto o único que deveriam fazer, que é se entregarem, submeterem a própria vontade à vontade de Deus. Então, o melhor sacrifício é quando você também coloca a sua vontade e permite que a vontade de Deus reine em sua vida, em seu coração. Muito bem, quinta-feira finalmente vem falando sobre somos aquilo que afirmamos ser. Então, que palavras da Bíblia tendemos a aplicar a nós mesmos de forma arrogante? Eu sou, então, a geração eleita. Eu sou o povo de Deus. Muitas vezes, essa palavra poderia estar em nossa mente e nos leva a sentir-nos autossuficientes, nos leva a sentir-nos que não precisamos nada. Pelo contrário, precisamos. Porque quando uma pessoa se exalta, quando uma pessoa fica dessa maneira, desse jeito arrogante, então de fato que o Espírito Santo não está conseguindo trabalhar nele, porque ele não está permitindo, não porque o Espírito Santo não quer trabalhar nele, senão que o Espírito Santo está sendo impedido por essa pessoa. Então, muitas vezes enchemos nosso coração, nossa boca, de que formamos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, e nos enchemos nossa boca de que temos todo o conhecimento, mas muitas vezes, infelizmente, só são palavras, porque às vezes a prática ficamos muito curto, né? Então, Deus deseja que nós possamos realmente aplicar a verdade à nossa vida. A que única classe de pessoas as palavras de 1 de Pedro 2,9 podem se aplicar? Realmente se aplicam àquelas pessoas, como nós falamos no princípio, pedras vivas, que resplandeçam, né? Pedras que glorifiquem a Deus, pedras humildes, pedras que
apresentam a Deus um sacrifício perfeito e um coração sincero. São e serão aqueles que receberão o verdadeiro nome de geração eleita. Queridos amigos internautas, dessa maneira finalizamos nosso estudo da lição muito interessante. Eu acredito que vocês alcançaram um nível de crescimento através deste estudo em suas casas. Pode ser que não falamos tudo, mas de alguma maneira Deus acompanhou o estudo, seu crescimento espiritual, e esse é o propósito de Deus. Então agradecemos a Deus pela oportunidade, pelo momento de você estar conosco, né, neste estudo da lição. Que este estudo possa ser uma realidade em nossa vida, né? Que possamos ser pedras vivas. Muito bem, agora nós vamos para um momento muito especial, um momento que tem que ver com nossa saúde. A saúde é a melhor coisa que todo ser humano precisa ter. Então, nosso querido irmão Heleno estará à frente, estará compartilhando conosco um conhecimento muito interessante e o mais importante que possamos atender e colocar na prática. Olá, bom dia! Nesta série Minuto Saúde, sempre temos dado alguma dica sobre saúde, sobre algum alimento, sobre os benefícios de algum alimento, mas acho que já temos chegado numa altura em que precisamos aprofundar mais em assuntos mais importantes, mais práticos, onde você precisa todo dia praticar para evitar problemas de saúde. Hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal. Isso já te sugere o que você precisa fazer, né? Tratar dos seus dentes, da boca. Então há duas maneiras. Uma maneira é a preventiva e a outra é a curativa. E eu quero começar hoje com um texto. Vou pegar aqui. Alguns textos, quero citar alguns textos da Bíblia. O primeiro está lá no profeta Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 16, onde diz: quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia. Nossa! Alguma vez você já mastigou uma pedrinha de areia em algum alimento? É horrível, não é? Já pensou mastigar uma pedrinha de areia? Pois o profeta citou isso aí. Agora imagine se o seu dente tiver alguma sensibilidade, alguma cárie, alguma inflamação, pior ainda. Tem situações que até água provoca dor no dente. Outro versículo: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Você já pensou que situação? Está lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 17. A minha mulher não tolera o meu hálito. É horrível isso, né? Já pensou? Temos que cuidar, irmãos, da nossa saúde bucal, a higienização. E o outro versículo que quero citar é de Mateus, quando Jesus disse: pois a boca fala do que está cheio o coração. Você sabia que há uma íntima relação entre a boca e o coração? Sabia que 80% das infestações bacterianas, sanguíneas e do coração poderiam ser evitadas com higiene bucal? A nossa boca, ela pode conter mais de 40 mil bactérias. Não estou falando que são bactérias todas ruins. Tem bactérias boas também, que ajudam no processo digestivo. Mas muitas doenças do nosso corpo é por falta de higienização da boca. E eu quero fazer uma demonstração aqui para você sobre os equipamentos do seu dia a dia, que tem que ser o seu companheiro de banheiro. Isso que tem que estar lá no banheiro: o creme dental, a sua escova,
são seus amigos inseparáveis. O fio dental, de preferência você compre um fio de 100 metros ou de 200 metros. Uma vez eu achei um tubo de 500 metros, fio dental. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a escova só limpa a superfície, a parte mais de fora, e a parte entre um dente e outro precisa do fio dental. Bem, quero descrever então aqui um pouco da anatomia do dente. Aí você está vendo a foto do seu dente, né? Então a superfície, a cabeça do dente ali, é chamada de coroa, a coroa, né? Ali tem um esmalte que é a parte mais dura do nosso corpo. É o esmalte do dente que cobre a coroa. Não é o osso a parte mais dura, e sim a coroa do dente. E logo abaixo, nessa camadinha cor que aproxima de rosa aí, é a parte gengival, é a gengiva onde encosta ali no dente. E nós temos a parte interna do dente, que é chamada dentina. Dentina é uma parte dura também, é mais dura do que osso, mas não tanto quanto o esmalte. E temos aí a câmara pulpar. A câmara pulpar é uma parte mole, pode ser chamada de a inervação do dente, a parte interna do dente, né? Depois o tecido pulpar, que é o que desce lá para a ponta da raiz, e tem o ligamento do periodonto, que é a própria raiz do dente, onde vai lá para dentro do osso aqui, né, onde o dente é apoiado, e tem o canal acessório, que é chamado também de nervo do dente, e lá no final, na pontinha da raiz, há uma ligação com o sistema, com os nervos, e há a corrente sanguínea dentro do dente. Você sabia que dentro do seu dente a circulação de sangue também é para alimentar os nervos, né? Então o nosso dente, ele é encravado, é uma espécie de osso também, porém mais duro do que o osso, encaixado dentro da sua mandíbula, da sua arcada óssea dentária, onde os dentes ficam ali encaixados e eles são vivos. Por isso tem que ter muito cuidado com o seu dente. A principal patologia da cavidade oral, o que 97% dos brasileiros têm, é a cárie dental. Mas de onde que vem a cárie dental? E a cárie dental, ela não escolhe, viu? Ela não escolhe cor, nem sexo, nem status, nem posição social, se é rico ou se é pobre, se é idoso ou se é novo. É claro que procura mais os mais velhos, né? Mas as crianças também. É de fundamental importância que cuidemos muito bem dos nossos dentes. Então, um sujeito muito inteligente, ele fez um diagrama que é chamado, considerado hoje como diagrama de Keyes. Keyes, então, ele determinou a origem da cárie. Aí ele colocou como sendo causada por micro-organismos alimentados por uma dieta insalubre que satisfaça, que atenda às necessidades destes micro-organismos, onde encontra ali um dente susceptível, um lugar onde ele se aloja, ali ele tem umidade, tem comida para esses micro-organismos, né? Então ali ele aloja a sua casinha e ali começa então uma cárie no seu dente. Um outro esperto chamado Neil Brown acrescentou mais um fator. Além dos 3 de Key, ele acrescentou o tempo. A pessoa que mantém por um longo tempo tártaros, sujidades, acúmulos de detritos alimentares, de restos de alimentos, aí em algum canto do dente, o fator tempo, depois de certo tempo, ali provavelmente vai desenvolver uma cárie, que é uma cavidade no osso onde vai furar o seu dente e vai estragar os seus dentes. Então, os fatores primários de uma cárie dental, vamos lá, recapitulando aqui: a bactéria, alimentos, certos tipos de alimentos são favoráveis à bactéria, são alimentos próprios para ela.
Um hospedeiro próprio, que é você, que é o seu dente, e a falta de higiene, né? E o outro fator, tempo. Esses são fatores primários para se instalar uma cárie. E tem outros fatores secundários, que é a falta do flúor, é a falta da visita ao dentista, é a falta da correta higienização, né? E um outro fator é a sua própria saúde. A saúde debilitada, a imunidade baixa, também favorece o surgimento de cáries. E o último fator secundário é o fator genético. Há quem discorde disso, mas eu quero crer, quero concordar que o fator genético exerce uma grande influência. O meu sogro, por exemplo, ele tem quase 80 anos. E ele tem os dentes muito sadios, muito bons. Então, a minha esposa trouxe esta genética do pai, de ter dentes bons. Eu já não tenho essa genética tão boa. Eu imagino que ninguém sofreu tanto como eu, dor de dente na vida, quando eu era pequeno. Eu não quero culpar os meus pais, mas nós não tivemos assim uma exigência rígida na higienização. A gente ia dormir sem escovar o dente às vezes, e sempre aparecia uma cárie. E hoje me faltam 2 dentes, e eles me fazem muita falta. Uma vez eu perguntei a um dentista, quando fui fazer um canal, na época custou muito caro. E eu falei, mas escuta, doutor, um dente vale esse valor? Ele falou, um dente vale 100 vezes mais esse valor. Nunca queira extrair um dente, tirar um dente. Nunca um dente postiço vai substituir um dente original, um dente primário. Então a cárie dental, aqui temos aqui o caminho de uma cárie, né? Começa então a dissolução do esmalte, é a parte mais dura do corpo humano, é o esmalte da coroa do seu dente. Depois há uma desmineralização, esses micro-organismos, essas bactérias da cárie, conseguiram perfurar o esmalte do seu dente. E finalmente atingiu a parte interna do dente. Se chegou a atingir essa região pulpar, ali acabou. Você perdeu o seu dente natural. Você pode até mantê-lo aí, mas se fizer um tratamento de canal, onde vai extrair toda a inervação do dente. Então o dente vai ficar um dente susceptível à mudança de cor, escuro, e você não vai ter mais um dente vivo, um dente morto. E em mais de 50% dos casos, você vai ter que arrancar esse dente e fazer um implante ou ficar sem ele. Então, há uma cárie dental traz muitas consequências. A diminuição da função mastigatória. Você não consegue mais mastigar com conforto naquele lado onde há um dente com cárie. Altera também o desenvolvimento, a estética facial. Tem pessoas que têm vergonha de rir porque tem uma cárie aí exposta, se ele abrir a boca num riso, vai aparecer, né? E tem a dor também. Nossa, é horrível dor de dente. Problemas fonéticos podem ser causados, você perder a sua naturalidade no falar por um problema dentário, a infecção bucal, e pode também causar uma infecção sistêmica. O seu dente com cárie pode expelir bactérias que pode cair na corrente sanguínea e trazer muitas consequências. Aí então você vê a foto de exemplos de dentes cariados, né? Dentes danificados. Horrível, né? Já pensou? Uma pessoa linda, com tantos dentes lindos, aí tem 1 ou 2 lá, pretos com cárie. Aí temos um dente com cárie. Um dente bonito, branquinho, mas uma cárie bem no centro do dente. Então, diversas são as bactérias causadoras da cárie. A mais falada, mais conhecida, é o Streptococcus mutans. Normalmente é chamado de a cárie infantil. Depois vem o Streptococcus mitis, o Lactobacillus casei, o Streptococcus salivaris. Esse aí é uma bactéria mais de bebês, criancinhas com dente de leite. O Streptococcus sanguinis, o Streptococcus sobrinus. Esses são algumas das bactérias causadoras de cárie.
A criancinha, já na amamentação, ela começa a desenvolver a sua flora bucal, a sua flora salivar, que são centenas e milhares de bactérias, e desde criancinha já temos que ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a cuidar da sua saúde bucal, né? A parte gastrointestinal, que compreende da boca até o final do tubo digestivo, que é o reto, né? Então, esse trajeto, esse período, ele é composto por milhares de bactérias, não necessariamente nocivas, mas sim, há muitas bactérias nocivas que têm que ser controladas. A microbiota bucal, 700 bactérias nós temos normalmente numa boca saudável. Dentre elas, há aquelas bactérias comensais, aqueles patógenos oportunistas que estão ali só buscando uma oportunidade para te despertar uma cárie. Aí você vê a figura, a imagem de algumas bactérias, né? Então, na nossa saliva, a nossa saliva é composta de muitas bactérias. Por isso, a mãe, a dona de casa, avisa as crianças: cuidado, não coloque colher de boca no resto da comida, porque isso vai fermentar. Sabe por que fermenta? Por causa das bactérias salivares que nós temos, né? Então aí nós temos as bactérias da criancinha, depois das bactérias que é as salivares, da criancinha que não tem dente ainda. Depois vem as bactérias, o Streptococcus mutans, o Streptococcus sanguinis, que é da criança na fase do dentinho de leite. Depois temos outras bactérias já da adolescência, né? Bactérias mais perigosas. Então vamos cuidar da nossa boca. Dieta, vamos manter um equilíbrio, não vamos permitir um desequilíbrio de acúmulos de bactérias, a ponto de formar uma placa bacteriana em nossos dentes. Já viram aqueles dentes que ficam aqui com um tártaro? Ali é uma morada, é a casinha das bactérias, né? As dietas mais favoráveis a uma cárie: açúcares, os bolos doces, chocolates, esses aí vão favorecer o ambiente. Se você usou isso aí, procure imediatamente depois escovar os dentes, passar o fio dental primeiro e depois escovar os dentes. Outros alimentos também que alimentam as bactérias da boca são os refinados, principalmente os derivados da farinha do trigo: macarrão, pão, bolacha, pizza, pastel, etc, etc. E aqui eu apresento a vocês então a dieta especial para os dentes. São os oleaginosos, as sementes oleosas, frutas e verduras ao natural, com o seu doce natural, sem adição de adoçantes, de açúcares. As próprias frutas, Deus colocou já o doce natural. Nós temos que nos adaptar a saborear o doce natural das frutas. Então, o início da cárie começa com uma colônia de bactérias numa quantidade grande e elas vão aumentando. Aí você vê na foto, então, os tipos de cárie. Tem a cárie coronária, é aquela que nasce na coroa do dente. Tem a cárie radicular, é aquela que nasce bem próximo ali da raiz do dente, bem no pé da gengiva. E tem a cárie recorrente. A cárie recorrente é aquele dente que você já fez a restauração, já fez a obturação, né? E voltou a cárie. Ela achou uma gretinha, um caminhozinho ali e voltou novamente para lá. Essa é a recorrente. Então aí nós temos o processo de desenvolvimento de uma placa bacteriana. Você vê na primeira imagem aí, começa com uma pequena colônia, depois ela vai criando camadas de colônia, depois 3, 4 camadas, depois, é claro que isso aí só se vê nitidamente, ou com mais profundidade, com olhares microscópicos, né? A olho nu não se percebe tanto essas camadas, aí está como que se forma um tártaro, uma placa bacteriana. Então, prevenção. Eu trouxe para vocês hoje aqui a orientação do Dr. Abel, e eu vou mostrar para você agora.
O doutor Abel pediu para eu fazer uma demonstração aqui sobre a sua boca. Aqui está a escova do doutor Abel. E aqui está, então, os dentes do doutor Abel. Primeiro, você vai pegar o fio dental. Você vai tirar aqui uma quantidade de 40 a 50 centímetros e vai enrolar uma pontinha no seu dedo indicador esquerdo e deixa o restante para o indicador direito. Aí você vai enrolando no direito, vai enrolando no direito, até ele ficar um tamanho pequeno. Então você vai começar a passar aqui, ó, o fio dental. Vai e vem, vai e vem. Depois você dá uma volta no dedo, vai no outro agora, vai e vem. Outra volta, vai no outro. Não fique passando em várias cavidades o mesmo espaço de fio dental. É como se você pegasse um pano e fosse limpar uma sujeira e o pano está todo sujo e você querer continuar limpando com ele. Aquele pedaço que você já usou, ele já está usado, você não vê, mas ele já ficou resíduos, detritos de alimento. Então você tem que ir trocando aquela parte do seu dedo direito, do seu indicador direito, ela está limpa, não foi usada ainda. Você vai soltando ela e vai enrolando no dedo esquerdo, até chegar no final dos seus dentes. Comece em uma extremidade superior e vai até o final, depois comece na outra extremidade inferior e vai até o final, passando o fio dental. Depois que você passou o fio dental, não precisa aplicar muito creme dental. A pasta dental pode ser uma quantidade suficiente para lubrificar bem a sua escova. Método errado de como não se deve escovar os dentes. Vou fazer uma demonstração. Assim. Jamais, não faça isso. Isso aqui você vai ferir a parte gengival, a gengiva. Então, como se escova o dente? Deixa eu encostar aqui a boca do Dr. Abel. Se você fizer esse movimento aqui, assim, não é o ideal. Menos mal você fazer assim. Agora, assim, jamais, viu? Então, você vai fazer ou assim, mas ao jeito agora mais indicado, o jeito que eu prefiro. Aqui, ó. Você vai pegar a sua escova e fazer isso aqui, ó. Ó. Da gengiva para baixo. Agora a parte de baixo, você vai pegar a escova no outro, aqui de cima para baixo, aqui de baixo para cima. E ó, ó. Você está vendo bem aí? Ó, ó. Você passa aqui, ó. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Volta. Faz de novo. Depois a parte interna, mesma coisa. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Vai passando aqui. Depois a parte superior interna, mesma coisa. Aqui você pode fazer esse movimento aqui, ó. Tanto aqui embaixo como em cima. Sempre puxando da gengiva para fora. Nunca daqui para lá. Sempre de lá para cá. Depois, para concluir a sua escovação, aqui está a língua do Dr. Abel. Você vai pegar agora a sua escova, que ainda está cheia de creme dental, e vai fazer isso aqui na língua. Você está vendo a língua? A língua do Dr. Abel, ó. Ó, ó. Esfregue, esfregue a língua. A língua ela é cheia de furinhos também. E ela agrega, ela fica com resíduos alimentares. Então, aqui está a dica que o Dr. Abel pediu para eu falar para você. Tá bom? A maneira correta de escovar o dente. Ok. Então nós já vimos a cárie, a sua fisiologia, como que funciona. Agora vamos à prevenção. Temos a prevenção mecânica, que é essa que eu mostrei para você, né? Que é você pegar a escova e fazer o trabalho. E tem a outra prevenção, que é o controle químico. O controle químico, então você vai usar alguns enxágue bucal. Hoje existe um produto, aqui estou com ele na tela, você pode ver aqui, chamado clorexidina. A clorexidina você encontra na farmácia de manipulação. Seria muito bom você levar o seu tubo novo de fio, você comprar clorexidina a 0,12% na farmácia de manipulação, eles preparam para você. Não é caro, é barato. E você pingar aqui 2 ou 3 gotas de clorexidina no seu fio dental. Ele vai se espalhar por todo o fio dental. Isso aqui é um produto antibacteriano. Ele é bactericida.
E muito importante usar clorexidina no fio dental. Acontece que há algumas contraindicações para a clorexidina. O uso prolongado pode alterar a cor do dente. Não é que modifica a cor do dente, é que ela vai deixando uma camada escura, né? Então deve usar por longos períodos clorexidina e nunca usar ela em altas concentrações também. Pode haver alteração no palato, no gosto, né? Pode sapecar a ponta da língua. E as complicações mais comuns da cárie, das doenças bucais, né? A perda de dente, a endocardite, a septicemia, tem que se ter cuidado com a boca, porque muitas doenças podem se espalhar da boca para o corpo todo. Então, vai as recomendações finais aqui. Use o fio dental macio antes da escovação. 40 a 50 centímetros que você vai usar, né? Troque sua escova a cada 6 meses, não fica uma escova de 2, 3 anos. As escovas de cerdas macias são as melhores, melhor do que as de cerdas duras. Higienize os dentes e a língua após as refeições. Se for preciso pular uma higienização, você não teve tempo de escovar o dente, que não seja à noite. Não pule a escovação da noite. Essa é a principal, pois à noite é o momento que as bactérias fazem a festa no seu dente. Por isso, se tiver que falhar alguma higienização, que seja a de manhã ou a do meio-dia, mas a da noite jamais. Essa é a mais importante. Tem que escovar os dentes. Que Deus te abençoe. A saúde começa pela boca. Até a próxima. Agradecemos a nosso querido irmão Heleno Vitoraz, quem compartilhou conosco este importante conhecimento sobre saúde bucal. Então, que Deus abençoe, irmão, e também que nós possamos aplicar todos esses conhecimentos à prática. É muito importante, o mais importante, a verdade. Muito bem, queridos amigos, internautas, agora chegou um momento especial e antes de entrar nele, eu convido a vocês para escutar uma breve música que louva a Deus, né? De agrado a Deus, para dessa maneira preparar nosso coração para a seguinte parte. Queria ser como Jesus, sempre comportado, feliz e animado. Queria ser como Jesus, para fazer só o bem. Queria ser como Jesus, sempre comportado, feliz e animado. Queria ser como Jesus, para fazer só o bem. Queria ser como Jesus, amar os animais, matá-los jamais. Queria ser como Jesus, para fazer só o bem. Queria ser como Jesus, amar os animais, matá-los jamais. Queria ser como Jesus, para fazer só o bem. Muito bem, agora nós vamos entrar numa parte principal, a parte central de nossa programação, o culto divino. E nós teremos um tema muito interessante. O tema de hoje tem como título Piloto Passageiro. Interessante, né? Então vamos todos a compartilhar o link para que outras pessoas possam conhecer sobre o que trata este tema, né? A pregação de hoje, né? E nosso querido irmão Neemias Prado estará à frente conosco. Desejamos que o Espírito de Deus possa dirigir a nosso querido irmão para dessa maneira achar as palavras que Deus deseja dar para nós. Então vamos compartilhar todos e estemos atentos à parte central de nossa programação. Olá, garotada. Tudo bem com vocês? Como que estão aí?
Já estão conectados aí? Estão confortáveis no sofá? Já bebeu aquela água? Está tudo bem? Nós vamos iniciar. Aqui eu não estou vendo você diretamente, só estou vendo luzes. Mas eu tenho certeza que você está me vendo aí. E eu quero te convidar a prestar atenção a partir de agora, nesse momento, que nós vamos falar sobre a sua vida. Não é sobre a minha, sobre a sua vida. Você é piloto ou passageiro? Quando você sobe no ônibus, você é piloto ou passageiro? Ah, eu sou passageiro. Não, você é piloto, você que escolheu subir no ônibus. Você que é o piloto, você que escolheu subir no ônibus. Não, mas o ônibus foi para lá. Foi porque você entrou dentro. Então nunca se esqueça que na sua vida você tem que ser piloto ou passageiro. Muito bem. O texto inicial que a Viviane leu é o texto de Eclesiastes 11:9. É um texto muito legal. É um texto que Deus fala para você que você é um piloto. O texto diz assim, ó, não precisa pôr na tela não. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e repeia o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos seus caminhos, do teu coração, pelo caminho do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Saiba, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Aí o texto na tela. Então, o que acontece? Nós nascemos, meu filho acabou de fazer 16 anos, Mateus. Toda vez eu ponho o Mateus no meio da briga. O Mateus acabou de fazer 16 anos, aí ele falou assim, que pena, acabou de fazer 17 anos. Aí ele falou assim, que pena, eu queria ter continuado com 16 anos, tranquilo, sossegado. É lógico, ele está vendo a correria do pai para tratar de 5 filhos, aquela coisa toda, o dia a dia, e ele queria continuar. Mas ele vai ter que ser piloto. Ou vai virar o quê? Passageiro. Muito bem. Pode colocar aí o primeiro slide, que é do Michael Schumacher. Michael Schumacher está aí na tela de vocês. Ele era um piloto de Fórmula 1, muito bem sucedido, conquistou 6 títulos mundiais e raramente nas pistas ele virava passageiro. Você já andou de kart? Se você nunca andou de kart, vai andar de kart. Você vai gostar. A gente fala passageiro, por quê? Porque quando você desliza e sai da pista e cai na grama, você vira passageiro. Você não conduz mais o carrinho, e o carrinho te leva ou de costa ou de lado para onde ele quer. Você vira passageiro. E Michael Schumacher raras vezes virou passageiro nas pistas. Por quê? Ele era habilidoso e sempre pilotava com muita habilidade. O piloto Ayrton Senna do Brasil, o próximo slide aí, quem conheceu? Talvez vocês não conheceram Ayrton Senna do Brasil. Depois, se vocês pesquisam lá, vão conhecer um homem brasileiro admirado por todos, uma índole muito boa, um caráter muito legal, uma pessoa do bem. Pilotava com muita sabedoria, muito conhecimento, muita habilidade o seu veículo. E poucas vezes também virou passageiro. Na maioria das vezes, ele dava um verdadeiro show de pilotagem nas pistas. E conquistou 3 títulos mundiais. Mas nós temos também, o próximo slide, o piloto de avião Miguel Quiroga. Está aí, ó. Talvez você não acompanhou, mas esse piloto aí, ele é boliviano. Ele tinha, esse avião aí era dele, era da própria empresa dele, que ele era sócio da empresa e ele era o piloto do avião. E para seus amigos, que chamavam ele de Mike, como ele era chamado por seus familiares, a aviação para Mike era uma paixão da família. Mike tinha formação na Força Aérea Boliviana, estudou em colégio militar, fez faculdade na Força Aérea, tinha o avô como piloto e também seu pai como piloto. Ou seja, ser piloto de avião na família de Mike era uma tradição. Pô, que legal. Um cara que era piloto de avião. Mas o que aconteceu com ele? Mas no dia 28 de novembro de 2016, o avião da Lamia, que era a empresa de Mike, ele cai, chocando-se
contra uma montanha em Rio Negro, na Colômbia, levando o time de Chapecoense. Agora, se você não conhecia a história, agora você já vai passar a conhecer. Ele levava um time de futebol para competir lá na Colômbia, o time da Chapecoense, e por falta de combustível, a chamada pane seca, ele caiu. O avião caiu. Mike era e foi piloto daquela aeronave até o momento em que faltou combustível. Quando faltou combustível, ele deixou de ser o piloto e passou a ser o passageiro. Então, ele passa de piloto a ser passageiro e não mais conduz a aeronave para onde quer, mas sim ela o conduz. E leva ele com toda a tripulação e os passageiros a se espatifarem no solo. Mike deixa a esposa, deixa 3 filhos. Um de 13 anos, talvez seja a sua idade. Um de 9 anos, talvez seja a sua idade. E uma garotinha de 3 meses de idade. Talvez você não consiga entender o que é morrer com 36 anos, que é a idade que ele tinha, muito novo. Mas talvez você consiga entender o que é perder um pai com 13 anos de idade. O que é perder um pai com 9 anos de idade. Ou talvez você, que nunca conheceu seu pai, talvez você sabe sentir a dor que é daquela menininha de 3 meses de idade que cresceu e não conheceu o seu pai Mike. Tudo isso por uma irresponsabilidade do piloto, que passou a ser passageiro por falta de combustível. O famoso piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, estava longe das pistas, já tinha se aposentado, estava esquiando nos Alpes suíços, quando de repente ele escorrega, vira passageiro da força da física, da inércia no gelo e bate a cabeça numa pedra. Entra em coma, fica 6 meses em coma. E até hoje a sua enfermidade é um mistério. Ninguém fala da sua enfermidade. Tudo o que se sabe é que ele vive no estado vegetativo e a família gasta fortunas para mantê-lo vivo. Aconteceu também com o nosso amigo Ayrton Senna do Brasil. Quantos mais velhos aí levantaram domingo de manhã ouvindo esse nome? Ayrton Senna do Brasil. Na última curva da sua vida, lá em Imola, na cidade de Itália, ele vira passageiro do seu carro, talvez por uma falha mecânica, talvez por uma falha dele. Não aprofundei nesse estudo, mas ele vira passageiro do seu veículo e bate contra uma mureta. E ali, na última curva da sua vida, na última curva ali, ele deixa a sua vida. Perdeu a sua vida ali. E você? Você tem combustível para ir até onde? Até onde você tem combustível para ir? O que você vai fazer no próximo tombo que a vida te der? Muitas vezes achamos que as coisas só acontecem longe da gente. Ah, não, isso aí vai acontecer. O que está passando com meu pai vai acontecer. Se acontecer comigo, vou contar uma história para você. Uma vez eu discutindo com meu pai falou assim, eu queria estar vivo, viu, Neemias? Eu queria estar vivo. Para quando eu ver você com 50 anos, eu ver você com 40 anos, eu ver você com a sua família. E aí eu falei para o meu pai assim, Aí meu pai falou assim para mim, mas eu espero que você não tenha os 9 filhos. Meu pai teve 9 filhos. Eu espero que você não tenha os 9 filhos. Aí, eu como um bom filho rebelde, falei assim, já vai começar por aí. E nunca imaginei que eu ia ter 5 filhos. E hoje eu quase cheguei perto do meu pai. Eu tenho 5 filhos. Mas é uma pena que eu não tenho meu pai vivo, que eu gostaria realmente que ele me visse com 5 filhos e ele também ia gostar de ter 5 filhos. Mas na minha mente eu jamais imaginei
quando eu tinha a sua idade, 13, 14, 15, 16 anos, que eu teria o quê? 5 filhos. Meus 5 filhos é uma grande bênção, mas tudo isso são coisas, são atitudes que nós tomamos e definimos o trajeto que vamos fazer. Nós estávamos vindo para cá, na Marginal Tietê, e daqui a pouco nós estávamos numa faixa e pegamos outra faixa. Mas de uma faixa para outra quase não tem diferença. São 1,60 m cada faixa, 2 metros cada faixa. O carro tem 1,60 m, 2 metros cada faixa. E nós apenas mudamos de faixa, mas daqui a pouco nós estávamos, um carro estava aqui, nós estávamos atrás, mudamos de faixa. Daqui a pouco surgiu no meio das duas faixas uma mureta. E aí nós não podemos mais voltar. E essa faixa que nós pegamos nos trouxe para cá, Itu, o estúdio. E a outra faixa continuou e foi parar na Regis Bittencourt, que vai para Curitiba. Então, a decisão que você vai tomar hoje na sua vida, talvez você vai colher quando você tiver 60 anos, 40 anos, 30 anos, 80 anos. E eu sempre digo uma coisa e vou reforçar para você. É você que vai viver no seu corpo. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu tio, não é o seu amigo, não é aquele que te incentivou a fazer aquilo ou isso. Quem vai viver no seu corpo é você. Então seja piloto da sua vida, porque senão você vira passageiro. Põe o texto na tela aí, o de Provérbios. O que diz lá? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Muitas vezes nós temos certeza de que estamos certos, mas nem sempre estamos certos. E você precisa dirigir a sua vida, você precisa dirigir os seus passos, senão eles conduzirão você. Deus fez o homem de barro e soprou em suas narinas. E alma vivente o homem se tornou. Agora Deus dá um planeta inteiro para o homem, um planeta inteiro para você, todas as riquezas, pai, mãe, tio, tia, uma família, casas, conforto, comida, tudo para você. E aí fala, domina sobre os peixes do mar. Você é livre, Deus te fez livre. Mas você não pode esquecer que só é livre, só pode amar aquele que é livre. Você só é livre se realmente for livre. Em Eclesiastes, que é o texto inicial, pode colocar aí agora, novamente, 11:9, o que diz lá? Alegra-te, jovem. Alegra, adolescente. Alegra, criança. Alegra você que está com 80 anos. Você que está com 40, 50, 60. Mas o texto aí pega mais para os jovens, para o adolescente. Alegra-te na tua mocidade e recreia o teu coração. Nos dias anda pelos seus caminhos, ou seja, te deixa livre para escolher. Acelera, anda, faz seu voo. Muitas vezes a gente viaja com o ônibus do coral, e aí a gente para no posto, e o pessoal fala, viu, vai ficar aqui quanto tempo? Meia hora, 40 minutos. Faz seu voo, vai aonde você quer. Eu costumo dizer assim para o pessoal, faz seu voo. Vai, faz o que você quer. E o texto diz a mesma coisa. Volta o texto aí, por favor. O texto diz, recreie-se e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Ao mesmo tempo que você está livre, você prestará conta a Deus de cada ato. Mas muitas vezes na nossa mente achamos que tudo vai dar certo. Mas nem tudo é como nós achamos que é. Você precisa saber que há pessoas livres atrás das grades e outras presas na rua. Mas como assim pessoas presas na rua? Presa pelas angústias, pelas aflições, presa pelos vícios. Pessoas que querem ir em algum determinado lugar e não podem ir, porque estão presos pelos vícios, pelas angústias, pela aflição, presa pela depressão. Ou presos pelos simples fatos de escolherem ser infeliz. Como assim? Escolher ser infeliz?
Eu quero acreditar que ninguém escolhe ser feliz. Você acredita que é capaz de alguém escolher ser infeliz? Eu acho que não. Mas o que acontece então? Por que eu usei essa linguagem? Simplesmente por escolher ser infeliz. Eu quero crer que ninguém escolhe ser infeliz. Mas o resultado das nossas escolhas é que vai nos fazer felizes ou infelizes. Piloto em todas as situações ou passageiro da infelicidade. Quando eu tinha 16 anos de idade, o pastor Roberto Duarte, ele era secretário da União Sul Brasileira. Ele era muito caprichoso. Ele me mandou um cartão de aniversário, de felicitação. E no cartão foi uma mensagem que eu nunca mais esqueci. Ele disse: Neemias, primeiro o cartão foi uma surpresa. E deixo a dica aqui para você que é secretário. Eu sou filho de pastor, por isso que o cartão chegou até mim. Então o cartão foi uma grande surpresa. Depois só mais um outro secretário, que é o Arthur Guedes, que mandou também. Depois nunca mais recebi nada. Ele disse assim, ó: Neemias, às vezes pagamos muito por pouco. Nunca saiu da minha mente. Às vezes pagamos muito por pouco. Sabe aquele castigo que você tomou? Quanto você pagou por ele? Valeu a pena? Essa semana o Igor é um amigo nosso, lá de Arthur Alvim. A gente viaja junto no ônibus. Ele sempre gosta de sentar na cabine. E ele falou para mim: você vai pregar lá e tu, vou te acompanhar, Igor. Se você estiver acompanhando aí, parabéns. Entra no chat aí, dá um salve para nós. E ele deixou uma mensagem no meu WhatsApp que ele disse que eu falei para ele há muito tempo atrás, mas eu nem lembrava. E a mensagem é: se você não quiser ser piloto, terá que aceitar ser passageiro. Então, ou você assume a responsabilidade de dirigir a coisa, a sua vida, ou você vai ter que aceitar o que outros vão dirigir por você. Então, tenha sempre isso na sua mente. Um certo homem tinha 2 filhos. Nós vamos agora ver um exemplo na palavra de Deus de um jovem que resolveu fazer seu próprio voo, resolveu fazer a sua experiência, resolveu pilotar a sua própria vida. E nós vamos estudar um pouco a vida desse jovem. Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 15. Pega aí no celular, smartphone, o que você tiver aí. Entendeu? Lucas no capítulo 15, no versículo... É 15 mesmo? Cadê meu papel? Lucas 15, versículo 11. Diz aí, ó: disse mais. Acompanha comigo a leitura. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, com os 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi, chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se,
foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Muito bem. Talvez você esteja à beira de fazer o seu voo, fazer uma escolha. Talvez você acha que a maneira que estão conduzindo a sua vida não seja a melhor. Talvez você já fez essa escolha no passado. Talvez você tenha 60 anos e já fez escolhas e gostaria de reiniciar a sua escolha. E talvez você esteja pensando: eu vou fazer o meu próprio voo. Mas muito bem, vamos analisar agora o verso. Primeiro ponto, o filho chega para o pai e fala: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Espera aí, você está de brincadeira? O que é herança? Você sabe o que é herança? Herança é aquilo que o pai deixa quando ele falta, quando ele morre. O filho não tinha herança nenhuma, o pai estava vivo, ele foi usurpador, ele usurpou o direito de herança. Ele não tinha nada. Como que ele chega para o pai e fala: dá-me a metade da herança que me pertence? Ele não tinha nada, não pertencia nada a ele. Herança é algo que iria pertencer a ele o dia que o pai faltasse. Por isso que muitas vezes nas nossas escolhas nós somos equivocados. Mas ele prossegue. Segundo ponto, ele pediu metade do que ele achava que lhe pertencia. O pai bondosamente deu. E agora ele vai e gasta dissolutamente. Ele gastou, esbanjou todo o seu dinheiro. Dissolutamente é onde há libertinagem e devastação. Pródigo quer dizer esbanjador, aquele que esbanja, aquele que desperdiça. Mas o que ele esbanjou? Ele esbanjou só o dinheiro? Não, ele esbanjou a companhia da família, a fartura de pão, a harmonia de um lar, o teto de uma família, a companhia da mãe, dos irmãos, o convívio de toda a família. Ele põe tudo a perder. Terceiro ponto, é muito comum focarmos que ele desperdiçou e esbanjou toda a riqueza, porque infelizmente nós estamos mais voltados para os bens materiais do que para as coisas que realmente têm valor. Mas ele desperdiçou tudo. O texto fala que ele desperdiçou tudo. Mas tem uma coisa, que junto com esse tudo, ele também desperdiçou. E talvez eu e você temos desperdiçado. É a graça de Deus. Isso nós não podemos desperdiçar, a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a oportunidade que Ele nos dá. É a oportunidade que Ele nos dá de estarmos vivos. E Ele, desperdiçando a graça de Deus, Ele entra num funil, Ele entra num beco sem saída, e ali apacentando os porcos, Ele agora pensa: o que eu fiz? Muitas vezes damos valor à riqueza, mas temos que dar valor à graça de Deus.
A graça de Deus é o que vai nos salvar nesta terra. A graça de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. E também vai nos salvar para a eternidade. Em Mateus 16, 26, põe o texto aí na tela, por gentileza. O que diz lá? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ele já tinha descoberto que tinha perdido todos os seus bens. Mas agora ele cai em si. E continuando o texto lá, no versículo 14, ele diz que ele começou a passar necessidade. Ele desperdiçou tudo. Aqui está uma importante lição desta parábola. Você tem a segunda chance. Você tem mais uma chance. Ele também teve uma chance. O inimigo pode ter colocado as piores situações na sua mente. Você nunca pode esquecer que você tem mais uma chance. Você tem o poder de reassumir o controle da sua vida. E isto é você que tem que fazer. Primeiro ponto. No versículo 17. Acompanha comigo aí. O que diz lá? Ele, porém, caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Primeiro ponto, caiu em si. Meu filho, você é espertão? Você acha que é o bambambam? Se você não cair em si, se você não descobrir o mais rápido possível que você está no caminho errado, você vai padecer. A não ser que você esteja no caminho certo. Mas o caminho certo quem dá não é o seu pai, não é a sua mãe, não é você. Enganoso é o quê? O coração do homem. Quem dá o caminho certo é a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está a luz da Bíblia? Você está certo. Pode prosseguir. O salmista Davi diz assim, ó: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No final do texto diz: e tudo quanto fizer prosperará. Aí você está certo. Pode seguir. Se você estiver no caminho à luz da Bíblia, pode seguir. Mas se você não tiver, você precisa cair em si. Segundo ponto, no versículo 18. Vou me levantar e irei até meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Reconhecimento. Você precisa ter reconhecimento de que você errou. Eu preciso ter reconhecimento de que eu errei. E estar disposto a chegar a meu pai e dizer: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Terceiro, humilhar-se diante de Deus. No versículo 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o quarto ponto, põe isso na sua mente. Versículo 20. Acompanha aí, para você não pensar que eu que estou falando. E levantando-se, atitude, irmão, você tem que ter atitude, e levantando-se. Não adianta você querer: eu vou ser médico. Tá, você quer ser médico? Você vai ser médico? Você vai ser se você correr atrás. Atitude.
Ele não ficou lá, se eu for para o meu pai, lá tem pão. Se eu falar isso e isso, eu acho que ele vai me aceitar. Não. Ele caiu em si, tomou decisão, elaborou um plano, elaborou as palavras. E levantando-se, tomou uma atitude e foi para cima. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe. Quem longe? O filho. O pai o vê. Seu pai o viu. Encheu-se de compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Aí foi sucesso. Aí ele virou piloto de verdade. Porque ele voltou para a casa do pai. E colocou o pai como piloto da vida dele, que é o que ele já tinha. Ele perdeu, reassumiu. É como se Mike tivesse pego mais combustível jogado na aeronave. Falou, agora sim, eu sou piloto. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Se Mike tivesse a segunda chance, com certeza ele faria tudo diferente. Muitas e muitas vezes passou por sua mente impedir um pouso de emergência. Mas se ele fizesse isso, ele sofreria as duras penas da legislação de ter voado com pouco combustível. Mas Mike não teve outra chance. Mas você tem. Você tem outra chance. Você vai esperar o seu combustível acabar? Vai deixar passar esse calor do Espírito de Deus que está na sua vida? Falando com você agora, te ajudando a tomar uma decisão. Isso é um combustível, você vai deixar acabar, vai deixar passar essa oportunidade. Vai deixar para amanhã você falar, no momento lá eu decidi, mas hoje, decide agora. Faz um voto com Deus agora. Resolva a sua vida agora. Olha, o livro do Afonso Balcas, Você Pode Ser um Vencedor. É um livro maravilhoso, eu indico para vocês. Você Pode Ser um Vencedor. É um livro fininho, 128 páginas. Você pode ser um vencedor. Lá fala que você pode resolver os seus problemas. E lá fala para você pegar uma folha de papel e pôr todos os seus problemas na folha de papel. E depois fala para você pegar outra folha de papel e agora separar os problemas em dois. Pôr numa folha, escrever no título, problemas que eu posso resolver. Na outra folha, problemas que eu não posso resolver. E agora você tem duas listas de problemas. E você pega a lista dos problemas que você não pode resolver. Ora a Deus, amassa esse papel e joga na lata do lixo. Você não pode resolver. Isso é problema de Deus. E você pega os que você pode resolver. Você mesmo disse que pode. E vai resolver. Sabe que isso já me tirou da cama? Eu estava na cama doente, depressivo. Eu li esse livro, eu coloquei, sabe quantos problemas eu tinha? 2 que eu sabia resolver, fui resolver. O resto era de Deus. Os restos dos problemas era de Deus. Se tem um irmão chato em casa, você não pode resolver. Põe na mão de Deus. Você quer isso, sua mãe não deixa. Põe na mão de Deus. Se for da vontade de Deus, Ele vai interceder e Ele vai comover sua mãe vai deixar. Se for para o seu bem. Agora, se não for, não é problema seu. Tem que comer jiló? Sua mãe te obriga a comer jiló? Não é problema seu, ela te obriga. Ora a Deus, põe lá na lista de Deus o problema que você não pode resolver. Schumacher também não teve outra chance, mas você tem mais uma nova chance. E o que você vai fazer quando você escorregar? No gelo da angústia, da aflição, no gelo da dor, do desconforto, da necessidade. Ayrton Senna também não teve outra chance.
Se ele soubesse o que aconteceria na próxima curva da vida, ele não viajaria para a Itália. Ele encerrava ali a sua carreira. Mas você tem outra chance. Nós vamos voltar lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 20. O que está escrito lá? Levantando-se, se o seu combustível está prestes a acabar, ou já acabou, se você está cansado de ser jogado de um lado para o outro, como se estivesse escorregando no gelo. Quem aqui já escorregou no gelo? Quem aí já escorregou no gelo? A gente fala aqui pensando que você está aqui. Você já escorregou no gelo? Eu fui lá no Chile. Pela primeira vez escorreguei no gelo. E eu escorreguei de uma forma que eu não posso falar aqui, mas quem foi, viu. Não posso falar. Escorreguei pelado. Eu falei, eu vou escorregar pelado. Mas o que Provérbios fala? Estava só eu lá com meus amigos, eu e mais 3. O que Provérbios fala? Anda pelos caminhos o quê? Do teu coração. Faz o quê? Do seu jeito. O Mauricião estava lá, ó, testemunha. Eu escorreguei pelado. Entendeu? No gelo. Se você está cansado de escorregar para lá e para cá no gelo sem direção, que o gelo é liso. Se você está temeroso a encarar as próximas curvas da vida, você tem mais uma chance. E agora nós vamos finalizar lá com o versículo. Nós vamos finalizar com o versículo 20 de Lucas 15. Você chegou aí agora, não acompanhou nada. Abre sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15, versículo 20. O que diz lá? E levantando-se, foi para seu pai. E entenda o texto, e levantando-se foi para seu pai. E, vírgula, quando ainda estava longe, quando o filho ainda estava longe, viu-o, o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos continuar. O que o pai disse? Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e o vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Ou seja, o pai te recebe com todo amor, todo carinho. Assim faz o teu pai da terra, assim faz o teu pai celeste. Assim faz a tua mãe. Você que está nas drogas, a tua mãe está te esperando. O teu pai está te esperando. Seus irmãos estão te esperando para fazer uma festa. E Deus está te esperando. Você que está no vício da prostituição. Você que está pensando em fazer uma besteira. Eu já pensei em fazer besteira. Vou contar uma experiência rápida aqui. Uma vez meu pai me deixou fora de casa. Eu não era flor que se cheira. E eu não culpo meu pai. Ele me deixou fazendo o melhor. Era o último recurso dele. E se ele errou, eu aprendo com os erros dele. E ele me deixou para fora de casa. E eu pensei, eu vou dar uma canseira no meu pai. Vou dar uma canseira. Eu vou sumir 3 meses. Eu pensei. Vou sumir 3 meses. Eu vou para a beira de um posto.
Eu tenho habilidade, eu lavo um caminhão, eu conheço um pouco de mecânica. Tinha 16 anos de idade. Eu vou viajar 3 meses aí com os caminhoneiros aí, né? Brasil afora. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, mas 3 meses? Sabe o que fez eu decidir e não ir? Mente ocupada. Eu estava tocando trompete, tinha começado a tocar trompete. E ensaiava eu e o Duda. Todos os dias eu e o Duda ensaiava trompete. Aí eu falei, poxa, mas se eu for viajar, quando eu voltar eu perdi toda a embocadura. Você vê que por um detalhe você não toma uma decisão? Talvez eu não estaria hoje aqui com vocês. Se eu tivesse tomado a decisão de fazer aquela experiência. A noite passou, meu pai me deixou uma noite fora de casa, na outra eu também não fui. Era de sexta para sábado, ou de sábado para domingo, só sei que eu não fui naquela também, que era de sábado para domingo, eu não fui de domingo para segunda. E segunda-feira eu fui trabalhar e segunda noite eu cheguei em casa como se nada tivesse acontecido. Feliz da vida, minha mãe feliz, meu pai feliz, o filho voltou, toda felicidade. Mas por quê? Porque graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. E eu falo para o pastor Joel, trabalho com ele lá, eu falo, está todo mundo a meu favor. E está todo mundo a seu favor. Está todo mundo a nosso favor. Se o céu está a nosso favor, se Deus está a meu favor, quem que está contra mim? Quem que é acima de Deus? Então aquele pensamento que está todo mundo contra você, que querem o seu mal, que é satânico. Está todo mundo a seu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Só depende da sua decisão. Pilota a sua vida. Você não deve esperar o amanhã. O momento é agora. Nós somos indignos, mas o Pai nos recebe com terna compaixão e amor. Ele não nos recebe como servos, mas apesar de sermos indignos, Ele nos faz dignos de ser chamado seu filho. Nunca se esqueça que o Pai te espera de braços abertos. E quando você chegar, vai ser uma alegria. E essa alegria é aqui na terra e é também no céu. E eu espero encontrar você lá no céu. Eu espero encontrar você e falar, Neemias, aquilo que você me falou, a Bíblia que você me apresentou, me fez eu tomar uma decisão. Que a graça de Deus esteja com você, comigo, e que eu, falando a você, não passe por alto em também analisar a minha vida. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja presente no teu lar. Que Deus possa resplandecer o seu rosto com você e possa te dar a paz. Este é o meu desejo para mim e o meu desejo para você. Amém? Deus te abençoe. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre. Agradecemos a nosso querido irmão Neemias Prado, que Deus possa ajudar-nos para conseguir que estas palavras possam ser uma realidade em nossa vida. Que Deus abençoe a vocês. Obrigado a todos vocês pela oportunidade de compartilhar conosco através deste meio e que hoje possa ser um dia maravilhoso com Cristo Jesus. Vamos todos a finalizar com uma oração. Querido Deus que estás nos céus, te agradecemos pela oportunidade de refrigerar nossas vidas através de tua palavra. Que teu Santo Espírito continue lembrando cada palavra aqui através de este meio, para que dessa maneira possamos alcançar essa preparação que precisamos para teu reino. Abençoa cada família que se conectou, que compartilhou conosco através de este programa, este canal, e que possa chegar a muitas pessoas que desejem e que precisam conhecer o teu Evangelho. Perdoa nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém.